Dia 17 de setembro, 6 horas da manhã. Estamos aqui novamente com a nossa live Inteligência Emocional por trás do livro de Provérbios. Hoje nós estaremos aqui estudando o capítulo 17 do livro de Provérbios e vai ser uma bênção. Já deixando aqui para vocês que o nosso convidado de hoje, o Renan, ontem conversando com ele no finalzinho da noite, ele estava com vários problemas na internet, então talvez não se faça presente hoje, mas nós vamos tocando aqui e se ele conseguir resolver lá à noite e chamar um técnico, algo assim, vai ser bênção, se não vai ser bênção do mesmo jeito, amém? Vamos aqui fazer nossas orações para nós podermos iniciar nossos trabalhos. Paizinho querido e amado, mais um dia, mais uma manhã estamos aqui para te entregar o nosso melhor, Pai. Que o Senhor supra as nossas deficiências de conhecimento, que o Senhor não veja as nossas fraquezas, mas que o Senhor possa ver uma oportunidade de o Senhor alcançar outras almas, Pai. Por isso lhe peço, Paizinho, diminua esse teu servo para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Tudo é para ti, tudo é por ti. Se faça presente, Pai. Jesus Cristo, se faça presente também. Tu és necessário, Tu és essencial para a nossa vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Que essa horinha que nós vamos passar aqui nessa live com as pessoas que entrarão, possam ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Dá-me a honra de ser teu instrumento de bênçãos nesse momento, para transmitir a Tua sabedoria, aquilo que o Senhor colocar aos nossos corações. Ilumine e abençoe aqueles que já estão na live, aqueles que entrarão e aqueles que assistirão depois, ó Pai. Tu sabes de tudo, Tu sabes a necessidade de cada um, por isso eu lhe peço, Paizinho querido e amado, entra com a providência necessária na vida de cada um que está nos assistindo, Pai. Ilumine e abençoe aquelas pessoas que estão conosco e virão daqui a pouco. Por tudo que nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Amém. Everson, seja bem-vindo, meu querido. Como está essa força aí, meu irmão? Estamos bem? Oh, glória. Eu estava aqui avisando que... Deixa eu só arrumar aqui. Que o nosso convidado ontem à noite entrou em contato que está com problema na internet lá. E talvez não consiga entrar aqui hoje. Mas nós vamos tocando aqui. Conto contigo aí, Everson. E hoje nós vamos analisar o capítulo 17 do livro de Provérbios. Vai ser bênção, vai ser bênção. Deus tem falado poderosamente conosco esses dias. Pessoas nos mandando mensagem, dizendo que estão assistindo depois, estão sendo edificadas. E esse é o único pagamento que importa. Perceber que está fazendo bem para alguém, que está fazendo bem para você, que está assistindo de alguma forma, que Deus possa te abençoar grandemente. Estivemos essa semana com pessoas maravilhosas e semana que vem teremos mais visitas. Amanhã também estarei com a Awane, estou achando que é sexta-feira já. Amanhã estarei com a Awane, também uma pessoa excepcional, uma profissional excepcional, de luz também. Na semana que vem estarei também de novo com o Everson, que vai ser bênção, né, Everson? E está sendo bênção em nossas vidas. Eu desejo de coração que você aproveite esse momento, onde nós estaremos juntos aqui, meditando na Palavra de Deus e extraindo a inteligência emocional por trás do livro de Provérbios, aquela que Ele colocar no nosso coração. Amém? Iniciando o capítulo 17 do livro de Provérbios, hoje a gente analisa, o capítulo 17, no verso 1. Ô minha vida, bom dia, minha esposa querida e amada. Se o som estiver muito alto, vocês nos orientem. Tem um somzinho de fundo aqui para inspirar o Espírito Santo, mas eu creio que não está tão alto. Amém? No verso 1 do capítulo 17, eu vou ler a palavra aqui, depois a gente volta meditando. Eu creio que é mais proveitoso, até para os irmãos poderem acompanhar. Na minha versão que eu tenho aqui, diz assim, verso 1. Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas.
2. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem revela às pessoas quem realmente são. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Quem zomba dos pobres revela o desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato, verso 7, muito menos a língua mentirosa ao governante. Verso 8. O suborno age como pedra mágica aos olhos de quem o oferece, e causa a ilusão de que é possível comprar qualquer coisa. Verso 9. Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto tal agressão separa os melhores amigos. A repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mais fortes do que 100 chicotadas nas costas do insensato. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aqui. Verso 11. O perverso só pende para a rebeldia. Por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Verso 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. Verso 13. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal de sua própria casa. Thaís, seja bem-vinda. Thaís vai estar conosco aqui também daqui uns dias. Vou passar a lista, esqueci, viu, Thaís? Verso 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Verso 15. Há duas injustiças que o Senhor abomina. Primeiro, que o inocente seja condenado, e segundo, que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. De quem adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Verso 17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. Verso 19. Quem gosta de viver brigando ama o pecado, e quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Verso 20. O homem de coração maldoso jamais prospera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. Verso 21. O filho insensato só produz tristeza, e nenhum contentamento tem o pai do que pratica tolices. Verso 22. O coração bem disposto é o remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo todo, o vigor. Verso 23. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que satisfaz de fato. Verso 25. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não há bom agouro em castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem realmente detém o conhecimento é comedido ao falar, e quem o possui o entendimento demonstra a alma tranquila. E verso 28. Até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar a sua boca fechada e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Amém? Pessoal, para quem está chegando agora, só para avisar vocês que o nosso convidado de hoje, o Renan, ontem à noite ele mandou mensagem que teve problema na internet e se não conseguisse resolver, talvez não estaria aqui presente. Então, eu creio que é este o motivo. Mas é uma honra, é uma bênção de Deus, Ele sabe de todas as coisas, o porquê que estaremos só nós aqui e vocês hoje. Então vamos iniciar. Lá no verso 1
do capítulo 17 eu já achei bem prudente. Diz assim, né? É melhor um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Aqui novamente a palavra de Deus nos traz a sabedoria de termos paz, de vivermos em paz, de nos colocarmos em um ambiente de paz. Muitas vezes nós não conseguimos escolher as pessoas com quem nós nos relacionamos, quando se trata de família. Né? Família, você nasce em determinada família, mas você não escolhe a família. Né? O resto, a gente parte do entendimento que você consegue escolher seus amigos, então, em tese, é mais fácil. Mas vamos pensar no ambiente em família. É melhor ter um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade. Deus nos chama a termos paz e tranquilidade. E se você, por acaso, você está num ambiente familiar, geralmente uma festa de família, algo nesse sentido, que você foi participar ali com maior amor, com maior carinho, e de repente não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente que te traz paz, levante-se, agradeça, né? Diga que tem algum compromisso e saia. A gente não é obrigado a ficar onde nós não temos paz, não temos tranquilidade. E a palavra de Deus nos diz que devemos ter paz e tranquilidade. E aqui eu entendo que independente do local. E se você está num ambiente desse, mas com amigos, deixa eu só fechar aqui, fica piscando. Se você está num ambiente desses, onde você tem amigos você escolhe, né? Então você tem o poder de escolher com quem você se assenta à mesa. Se você está num ambiente em que você não é bem quisto, que você não é bem querido, ou que as pessoas desfazem de você por algum motivo, que as pessoas maltratam você com palavras ou com silêncio de desprezo, você não é obrigado a estar ali. Deus quer que você esteja em ambientes de paz, em ambientes que tragam paz, que tragam tranquilidade. Só que muitas vezes a gente, por alguma baixa estima, eu ousaria dizer, por alguma baixa estima, você acaba se submetendo a determinadas situações. Eu, quando era jovem, me recordo que eu estava na casa de um amigo e a gente passava bastante dificuldade financeira, nunca chegamos a passar fome, né? Porque sempre tinha fubá e ovo. Minha avó fazia uma sopa de fubá e quebrava o ovo dentro. Era gostoso, mas até hoje eu acho que eu não consigo comer essa sopa. Mas foram vários períodos assim, mas graças a Deus nunca faltou o pão. Só que faltava as coisas diferentes, né? Então a gente ia na casa dos amigos. Uma vez eu fui na casa de um amigo e a mãe dele, creio que não por maldade, mas virou e disse assim: senta aqui, Clóvis, vamos jantar. Eu falei: opa, vamos. Ela falou assim: ó, tem carne, aproveita e comer carne aqui que não tem na sua casa, né? E deu risada. E o que o Clóvis fez? O Clóvis, adolescente ali, com acho que 14, 15 anos, eu sentei na mesa e comi, porque não tinha carne em casa, eu nem lembrava que gosto que tinha carne. Só que durante isso, para ver, ó, eu estou com quase 50, esse tempo que está na mente isso, né? São fatos que marcam a gente. Eu sentei, enquanto eu comia aquela carne, aquele pedaço de carne, aquela janta ali, eu me sentia mal, porque eu sabia que as pessoas estavam tirando sarro, né? Porque a condição financeira não era boa, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo, né? Não tinha sabedoria para saber que a sopa de fubá e ovo que minha avó colocava em casa para a gente era mais do que suficiente, porque havia paz naquele ambiente. E eu estava numa casa de amigos, né, da família de amigos, comendo carne e não me sentindo bem ali, porque eu estava meio que traindo a mim mesmo, né? Só que jovem, sem inteligência emocional, sem sabedoria nenhuma. Eu sei que eu levantei daquela mesa, passou um pouquinho, já fui embora e não fui me sentindo bem, né? Então, para que você está falando isso, Clóvis? Porque a gente não sabe o que você está passando, qual que é a situação que você está. E aqui eu tenho um exemplo de alimento, né? Mas a paz e a tranquilidade, ela deve ser observada, deve ser adquirida,
deve ser buscada em todos os ambientes que nós estamos. Se você está num trabalho que você não é bem querido naquele trabalho, se você não é bem quisto, como ontem teve a Cássia que contou do trabalho onde ela estava, que não era bem, ela era maltratada, né? Também é a mesma coisa que diz aqui na palavra de Deus. É melhor termos paz e tranquilidade. E se você está num trabalho que você não tem paz, não tem tranquilidade, por que ficar nesse trabalho? Na verdade, não estou pedindo, falando para você sair amanhã, daqui a pouco vai lá pedir as contas. Mas programe-se, procure algo melhor, estabeleça metas. Fale assim, eu vou ficar aqui nesse trabalho mais 3 meses que eu preciso desse dinheiro, que eu tenho que pagar uma conta, eu preciso desse dinheiro para poder acertar isso, ou preciso desse tempo para eu poder arrumar outro trabalho. Veja, ontem a gente entendeu o seguinte, quando é da vontade de Deus, tudo nos traz paz de coração, nos traz paz de espírito. E é aquela paz que excede todo o entendimento, né? Se você está em determinado lugar, você às vezes está sendo maltratado, não está sendo bem quisto ali, mas você está em paz, você está fazendo o seu trabalho bem feito, você está feliz com o que você está fazendo, aí é outra situação. Aí não importa a opinião das pessoas, né? Aí importa o que você está sentindo. Se o seu coração está em paz, é a vontade de Deus que você fique ali. Amém? Esse capítulo 17, do 1 ao 4, praticamente, a gente entende que está falando de relacionamentos, né, entre pais e filhos também. Né? O verso 2 diz aqui, o servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Qual que é o servo prudente? O servo prudente é aquele que tem temor a Deus, é aquele que segue os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. E esses princípios estão esculpidos na alma, no coração da pessoa cristã. E quando diz servo prudente, eu entendo aquela pessoa que ela pensa para falar, aquela pessoa que ela pensa para agir antes de agir, que não é tomada por ímpeto, que não é tomada pelo momento. Então, esse seria o servo prudente. E controlar o filho de conduta vergonhosa. Quantos pais nós conhecemos que os filhos não ouvem seus pais? Né? Às vezes pelo próprio pai, que não é um servo prudente, que não é um exemplo. Né? Então, em determinada situação, o pai fala para o filho não beber, não fumar, sei lá, e o pai faz isso. Como que o filho vai obedecer esse pai? Não é verdade? Olha aqui o que o Everson nos diz. A paz não está associada a recursos financeiros, mas está associada a uma pessoa, Jesus, vivendo em nosso coração. Nesse caso, pode cair o mundo, estaremos em paz. É bem isso, né, Everson? A paz que excede todo o entendimento. Só tem aquele que carrega Jesus Cristo dentro de si, dentro do seu coração, dentro da sua alma. E é só bênção tem sido em nossas vidas. Edson, seja bem-vindo. Vão chegando aí, pessoal, fique à vontade. Como falei há pouco aqui, nosso convidado teve alguns problemas na internet, não conseguiu entrar, mas vamos ver se a gente consegue remarcar uma data aí. Beleza? O verso 3 é um verso interessantíssimo e a gente vai deter um tempinho aqui. Diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Quando a palavra diz aqui o ouro e a prata serão provados pelo fogo, a gente tem que trazer um entendimento do que significa isso na prática, o que significa isso na verdade. O ouro na mão do ourives e a prata, quando ele vai ser tratado, quando ele vem lá dos garimpos ou vem de alguma forma, ele vem impuro. Impuro por quê? Porque ele vem ali junto com... Espera aí que eu acho que eu desliguei alguma coisa. Ele vem ali junto com mercúrio, que é usado na extração. Ele vem com algumas impurezas ali, às vezes até outros metais que empobrecem o ouro. Né? E aqui diz, são provados pelo fogo. Quando passado pelo fogo do ourives, aquele ouro ali, tudo que é impuro, tudo que não faz parte da essência do ouro, ele no fogo, ou ele é queimado, ou ele derrete e vira vapor e vai embora, ele é separado.
Todas as impurezas são separadas do ouro naquele processo. Então, o que Deus está chamando para nós aqui? Né? O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, nós, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos provados, né? Nós somos levados para o deserto, assim como, e isso para mim, para a minha vida, é bem visível, porque nós somos convertidos há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e foi extraordinário. Quando nós descemos as águas do batismo, quando nós nos batizamos e aceitamos a Jesus, às vezes a pessoa que não é crente, ela entende, mas você nunca aceitou Jesus? Eu falo assim, não, eu orava tudo, mas não tinha Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu não tinha uma intimidade com Jesus. Então isso é o que eu passei a ter depois que eu desci as águas do batismo. E passado a época do batismo, né, é a hora da prova. Assim como foi Jesus, na verdade, quando ele batizou com João Batista, ele foi levado ao deserto. Seja bem-vinda, Márcia. Ele foi levado ao deserto para a aprovação de Deus, para passar pelas tentações, para dar aquele belo testemunho de vida que nós trazemos até hoje. Conosco acontece a mesma coisa. Eu quero pegar um exemplo que ficou bem real aqui para nós. Quando nós batizamos, eu, a minha esposa e o meu filho de 21, 22 anos, me esqueci agora, 21, 22 anos. E nós descemos as águas, passou acho que uns 30, 40 dias, meu filho resolveu mudar para a Espanha, para morar lá com a mãe dele, e foi para lá, para trabalhar lá. E meu filho tem profecia, né, de ser um profeta, de levar a palavra de Deus para todas as Américas. Tem uma história linda aí por trás. E ele foi lá para a Espanha. Nesse 1 ano que ele ficou na Espanha, eu conversando com ele, a situação dele só foi piorando. Oi Vera, seja bem-vinda. Assim que nós nos batizamos, passou pouco tempo, meu filho foi para a Espanha. Esse tempo que ele ficou na Espanha, a situação dele foi piorando, a situação financeira. Ele saiu do trabalho que ele trabalhava, começou a passar necessidade, já veio pandemia. Eu sei que para o finalzinho de 1 ano que ele estava lá, ele e a esposa, a namorada dele, eles se alimentavam com a ajuda da Cruz Vermelha, né? Tinha que ir lá, pedir ajuda, a mãe dele ajudava também com o que era possível. Mas assim, meu filho foi para a Espanha uma pessoa e voltou outra pessoa. E conversando com ele, depois que ele chegou, ele comentava, falava assim, pai, hoje eu entendo o que o pastor Edson falava para a gente. Quando a gente batiza, Deus leva a gente para o deserto. Aí eu falei para ele, falei assim, filho, e o que você aprendeu? Né, ele baixou a cabeça e falou assim, pai, Deus me levou eu lá para a Espanha para eu baixar minha bola. Né, então assim, que exemplo para a gente como um pai dói. Você não quer ver o seu filho passar necessidade de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo é uma dor por saber que ele está passando dificuldade, está passando necessidade, mas ao mesmo tempo é uma alegria por saber que Deus, que Jesus está trabalhando na vida dele. Então aquele ser que foi arrogante, todo prepotente, todo cheio de si, né, que sabe tudo, que faz tudo, voltou, ainda tem um pouquinho disso, sim, mas voltou outra pessoa, voltou humilde. Deus é lindo. Deus trabalha na vida da gente, na vida dos nossos filhos. É só a gente crer, a gente entregar e o principal, esperar. No tempo de Deus, Ele vai agir na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho. Só que vai ser necessário ele ser provado pelo fogo. O seu ente querido ou você ser provado pelo fogo. E é na prova do fogo que a gente vê quem que é
servo de Deus e quem que não é. Porque a hora que começa a esquentar a frigideira, vamos falar assim, aquele que não está em Deus e não espera em Deus, ele vai pular fora e vai embora. Né? E a bênção, a gente sabe que a bênção está logo depois da provação. Se você está no momento de dificuldade, se você está no momento de provação, entenda, a sua bênção está logo ali. Espera mais um pouco. Quanto mais apertar, mais você agradece a Deus. Fala assim, olha, eu não sei, eu não entendo o que eu estou passando, por que está acontecendo isso com a minha vida, por que está acontecendo isso com a minha esposa, com o meu filho, não entendo, mas eu confio em Ti, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos, aqui na cruz do Calvário, nos pés da cruz do Calvário, eu entrego a minha esposa, eu entrego meu filho, eu entrego meus sonhos, eu entrego a minha vida. Entregue na mão de Jesus. Entregue-se, se entregue e espere que Ele vai começar a trabalhar. Às vezes é um pouco mais rápido, às vezes demora um pouco, às vezes leva anos. Só que espere, o resultado, a bênção vai ser extraordinária na sua vida, na vida da sua família. Só não desista, porque Deus só prova aquele que Ele sabe que Ele pode extrair o melhor dele. E quanto maior a provação, maior vai ser a bênção. Às vezes você está na dificuldade, assim como eu estava com relação ao meu filho, não bebe, não é de encher a cara, até bebe, né? Mas não é de encher a cara, não usa drogas, não arruma briga, nada. Só que hoje o mal da sociedade, o mal da adolescência é o se achar, é que eles se acham que eles não servem para nada, eles não se encontraram ainda. Então vem a depressão, né? Meu filho voltou bem melhor, só que você olha no fundo dos olhos dele, você vê uma tristeza assim que chega a dói. Só que ele está forte, né? Deus está fortalecendo ele. Então isso eu quero falar para você pai, para você mãe, para você marido, para você esposa. Se tem alguém na sua família que você olha no fundinho do olho e você vê que tem uma tristeza ali que dói em você, pai, em você marido, em você mãe, em você esposa, saiba que Deus está trabalhando. Fique próximo, se aproxime, diga que ama, diga que acredita, diga palavras poderosas, palavras que empoderem, palavras que levantem o astral daquela pessoa e não que afunde o astral daquela pessoa. Nunca e eu falava muito isso quando eu era mais jovem, que eu tive filho jovem, e o meu mais velho hoje é advogado, mas quando pequenininho eu chamava de burro, sabe? Você não serve para nada, meu Deus, isso me dói até hoje. E pela misericórdia de Deus, eles se levantaram e estão aí lutando, porque eu não fui um pai exemplar, né? Agora que vai chegando a idade, vai chegando a experiência, você vai entendendo, então aí é onde você quer ajudar outras pessoas para não errarem aonde você errou. E feliz daquele que escuta, porque não vai tropeçar nas mesmas pedras que eu tropecei. Aleluia! Então, como diz a palavra de Deus aqui, o ouro e a prata são provados, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Priscila, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe sua família. Deus revela quem as pessoas realmente são. Então, como eu estava falando para vocês, é nessa dificuldade, é nesse agir de Deus que Ele vai mostrar quem realmente é e quem você realmente é. Quando a gente vê que Deus está mostrando quem é aquela pessoa, às vezes a gente olha e fala assim, eu sabia, nossa, eu não sabia que era assim, porque é ali que Deus trabalha. Kleber, seja bem-vindo. Então, a gente é mais fácil de aceitar. E quando Deus mostra quem realmente nós somos, quando Ele nos revela, e não só para outras pessoas, mas para nós mesmos, quando na dor, quando na dificuldade, quando na prova de fogo, Ele está trabalhando, Ele está nos provando, e você, em vez de dar um bom testemunho, vamos falar assim, de uma pessoa que crê em Deus, você vira as costas, ou você é arrogante, ou você desacredita da palavra. Então é no fogo que Deus te prova. Como eu estava falando agora do meu filho, né, e de vocês que estão nos assistindo, que às vezes tem algum caso de depressão na família, ou às vezes está passando por algum momento de dificuldade, o único remédio para a sua vida, o único remédio para melhorar essa situação
é você chegar próximo de Cristo. Claro que se você passa em um médico aqui, né, e o médico fala assim, ó, vamos fazer um tratamento, faça. Não sejamos assim irresponsáveis de falar, não vou tomar mais remédio, não vou mais em médico. Às vezes Deus vai te curar, vai te tratar sim, mas através daquele médico. Às vezes o que você precisa ouvir é aquela pessoa que vai te passar essa situação. Olha aí a Priscila falando, eu passei muitos anos. A gente está falando de depressão, às vezes é com um filho, Priscila, com alguém, mas assim, é uma situação que as pessoas vencem. Eu creio aqui que a Priscila pode dar esse testemunho para a gente, de pessoas que vencem. Se não venceu ainda, tá para vencer, é só não desistir. E se você está com algum ente querido nessa situação, não desista. E como eu estava falando há pouco, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Para a gente, algumas pessoas pode ser até achar que é uma bobagem. Essa pessoa tem tudo na vida, por que ela é deprimida desse jeito? Veja bem, pode existir duas situações de casos de depressão. Depressão física, depressão de saúde, de doença do corpo mesmo, né? E aquela depressão espiritual também. Porque o corpo, ele se alimenta, nós temos duas naturezas do ser humano, né? A natureza física e a natureza espiritual. E a espiritual se subdivide em duas, em espírito e em alma. Então assim, o seu corpo, para você estar forte, para você estar com vigor, para você estar pronto para ir para a luta, né? Para ir para as batalhas da vida, você precisa se alimentar bem, você precisa praticar exercício, você precisa ter uma vida regrada para o seu corpo, o templo do Espírito Santo, ele poder vivificar, ele poder trazer aquela situação que você desempenhe bem, não é verdade? E o espírito, a natureza espiritual da gente, ela se alimenta de espiritualidade, ela se alimenta de coisas do céu. Então sim, várias pessoas que eu conheci que se encontravam em um estado de depressão, amigos que tinham vida financeira, têm vida financeira, assim, chega a doer de tanto dinheiro que esse povo tem, mas infeliz, triste, com filhos lindos, com a esposa bonita, com carro, com casa, uma vida financeira tranquila, e você conversa, a pessoa triste, fala assim, eu não sei o que está me faltando. Aí você tem que observar, será que não é o espiritual que está faltando? Aí conversando com essa pessoa, ela olhou e falou assim, olha, eu não vou na igreja, não pratico doação. E quando eu falo doação, não é só de dinheiro, é doação de trabalho, doação de se dar ao próximo. Então, quando ela passa a se doar, quando ela passa a buscar a Deus, a seguir os passos de Jesus aqui na terra, o lado espiritual ele começa a ser alimentado. Aí a pessoa, se ela é abastada financeiramente, ela vai conseguir ajudar muitas outras pessoas. Se a pessoa não é abastada financeiramente, ela vai se sentir em paz, vai se sentir maravilhosamente bem com o pouco que ela tem. E ela vai olhar e na balança não vai ter diferença nenhuma da pessoa que não tem nenhuma finança e está com Jesus, do que aquela que tem finança e está em Jesus também. A diferença de pessoas. Claro que um vai poder fazer mais pelos outros e o outro não. Mas o sentimento delas vai ser o mesmo. As duas vão olhar para o que têm e vão ser gratas. As mesmas pessoas vão olhar para o pão que elas têm e vão conseguir dividir. Um vai conseguir dividir com mais, o outro vai conseguir dividir com menos. Mas o interessante é isso. O interessante é você tomar cuidado com as palavras que você profere, com as palavras que saem da sua boca para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que estão com você e que por algum motivo, às vezes ela não está no estado depressivo. A paz, Marcelo, Márcio, sejam bem-vindos, Deus vos abençoe, meus queridos. Você tomar cuidado com o que você fala para essas pessoas, porque, veja bem, se você que está assistindo agora, você se sente bem espiritualmente, bem emocionalmente, uma pessoa que você ama, pensa nessa pessoa agora, a pessoa que você mais ama. Pensou? Se essa pessoa chega para você, vocês estão conversando e surge uma discussão, um embate ali, qualquer bobagem, e ela vira para você e fala assim, você é um burro,
ou você é uma burra, ou você não sabe de nada. Você que está bem emocionalmente, essas palavras vindas da pessoa que você mais ama, elas vão te abalar. Você pode até ficar forte pro lado de fora, mas lá no seu íntimo vai doer. Agora imagina uma pessoa que está no estado depressivo, uma pessoa que às vezes não está no estado depressivo, mas ela está com a estima baixa, né? Então se você fala para um filho, para uma esposa ou para o marido que já não está bem, né? E nessa pandemia várias pessoas não estão se sentindo bem, estão sensíveis, estão debilitadas emocionalmente. E se você vira para uma pessoa dessa e você é o espelho dela, você é aquela pessoa que ela mais ama, você vira para ela e fala assim, você é um burro, você não serve para nada, você é um incompetente. Imagina a dor que essa pessoa vai sentir. E eu costumo falar o seguinte, em casos extremos, claro que são vários os fatores que levam a isso, ao suicídio, né, que é o caso extremo, mas em vários casos de consumados, ou seja, que a pessoa conseguiu tirar sua vida, ou de casos que a pessoa tentou, mas não conseguiu tirar sua vida, e em algum momento a pessoa que ela mais amava atacou ela com palavras que diminuíram a sua estima, ou que a ofenderam, ou então em determinado momento que poderia ter falado uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, ela se calou. Então eu costumo dizer assim, o suicídio não nasce de uma hora para outra. Ninguém, veja bem, ninguém acorda hoje, que dia lindo, 7 horas da manhã, que dia lindo, maravilhoso, eu vou ali passar uma corda e vou me enforcar. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. As pessoas dão sinais, Então assim, uma pessoa depressiva é um sinal laranja, vamos falar assim, do semáforo tem o verde e o laranja, atenção. Às vezes não está pensando isso, mas quando a alma está depressiva, a pessoa tende a se afastar de Deus. E a pessoa se afastando de Deus, ela vai dar liberdade para o inimigo agir. Então, às vezes, nesse momento vai vir o inimigo e vai entrar na mente daquela pessoa, onde essa pessoa acaba tirando sua vida. E você pai, você mãe, você marido, você esposo, o que você pode fazer? Leva no médico, leva com toda a atenção que for possível, só que esteja presente na vida dessa pessoa, esteja ao lado. Às vezes você não sabe o que falar, não fala nada, só fica do lado. Se você sabe que essa pessoa tem a representação corporal dela, aceita abraço, aceita toque, senta do lado, coloca a mão no ombro, coloca a mão na mão. Se você tem mais intimidade, abrace. Se você não tem tanta intimidade, só fique próximo. Sentiu no coração agora, você que está assistindo, sentiu no coração agora, nesse momento, de ligar para alguém, de mandar uma mensagem para alguém. Essa pessoa que veio agora na sua mente, essa pessoa está precisando de uma palavra amiga. Se você que está nos ouvindo agora, se você é essa pessoa que precisa dessa palavra amiga, fique feliz. Agradeça a Deus, porque Ele está nos usando para levar a palavra para você, para dizer para você que você é importante para Deus, que você é importante para Ele, que você tire da sua mente qualquer pensamento de suicídio, qualquer pensamento de tirar a sua vida, qualquer pensamento de fazer mal àquilo que é o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Com todas as imperfeições que nós temos, com todas as dificuldades que nós temos, Ele nos fez assim, para que o Espírito Santo dele habite em nós. E o Espírito Santo dele está aí em você. O Espírito Santo dele está em mim. Como eu disse, às vezes pela dificuldade, pela correria, a gente acaba sufocando ou então enchendo o nosso corpo com outras coisas que não seja o Espírito Santo. Aí conforme a gente enche com as coisas do mundo, o Espírito Santo vai saindo, certo? Só que ele ainda está aí dentro. Eu sinto isso, eu sei disso. Deus não ia colocar uma palavra dessa na boca para a gente falar, que praticamente a gente está saindo do estudo de hoje, mas quem age é o Espírito Santo e ele sabe que você que está assistindo, ou sei lá, alguém que vai assistir depois, está precisando ouvir isso. Então, duas coisas: se você é uma pessoa que está com a estima baixa, ou está no estado depressivo, se você é essa pessoa, minha filha Joyce, seja bem-vinda, minha querida.
Se você é essa pessoa que está no estado depressivo ou com a estima baixa, se anime, se anime. Você sentiu no seu coração em algum momento de entrar aqui e assistir essa live. E essa live não é o Clóvis que está falando com vocês. Tá? O Clóvis está sendo instrumento para que Deus chegue até você. Então se sinta feliz, porque Ele não desistiu de você e Ele não vai desistir nunca de você. Se você por acaso não está no estado depressivo, não está com a sua estima baixa, glória a Deus, seja feliz e dê testemunho disso, né? Fale às outras pessoas. Mas se você está assistindo, talvez tenha alguém que está ao seu lado que está no estado depressivo. Talvez tenha alguém que está ao seu lado que está precisando de um abraço, que está precisando de uma palavra amiga, que está precisando simplesmente acordar daqui a pouco, pegar o celular e ler assim: bom dia, orei por você já cedo. Ou então, bom dia, você é muito importante para mim. Se você é pai, se você é mãe, né, antes de sair para trabalhar, deixa uma mensaginha lá: filho, filha, eu te amo, você é muito importante para mim. Imagina você, filho, você que está aqui assistindo, você acordar com a mensagem do seu pai no seu celular ou da sua mãe no seu celular, falando assim: filho ou filha, você é muito importante para mim. Ou então, você é a minha melhor parte. Você ia se sentir feliz, com certeza. Por mais rabugento que seja seu filho ou sua filha, ele vai se sentir feliz. Então faça isso, né? Não sai da live, termina, já vai acabar, mas faça isso assim que possível. Mande uma mensagem para alguém e espalhe isso. Deus colocou no coração da gente sair fora do texto aqui, mas é tudo para a honra e glória dele, ele sabe de tudo. Vamos ver aqui, ó. O Everson diz: a felicidade está ligada à identidade, saber quem nós somos e a quem pertencemos, em quem pertencemos, e saber qual é o nosso propósito. É bem isso, né, Everson? Os nossos jovens, né? Eu gosto de falar de jovens, não sei porque que Deus me leva para esse lado. Quase 50 anos batendo a porta aí, a gente está junto com os jovens, né? E eu vejo assim, ontem ainda a gente esteve aqui com a Thaile, esteve aqui em casa tomando café, uma pessoa extraordinária. Não sei se a gente vai conseguir que ela faça uma live com a gente aqui, mas se fizer também vai ser benção. E a gente conversando, e é bem isso que ela falou, que os jovens eles estão sem propósito, né? Antigamente as pessoas não tinham tanta informação e era mais fácil, porque as pessoas eram criadas no sítio, crescia, trabalhavam no sítio e sabia que aquilo ali ia ser o seu futuro, né? Então elas trabalhavam, já pegavam amor e ia desenvolvendo. Hoje em dia, muitas informações e muita pressão. A juventude aí com 13, 14 anos aí, elas já se sentem cobradas. Às vezes você pai, você mãe não cobra nesse sentido, mas elas já se sentem cobradas pela sociedade. O que elas vão ser? Qual o sucesso que elas vão ter na vida? Aí você vê aí vários youtubers aí com 12, 14, 16 anos milionários, que faz um videozinho de bobagem na internet e bomba. Não é mérito deles, toda felicidade, que sejam felizes, sejam prósperos, só que os nossos jovens não estão preparados para isso, não estão preparados para esse insucesso ou essa pressão já no começo da juventude deles. Então, quando eles não têm o propósito definido, eles ficam perdidos, e perdidos nesse ambiente que você pega o celular aqui, você acessa um monte de informação. Quanto mais informação você tem, se você não sabe o seu propósito, mais perdido você fica. Então, para nós pais, para nós mães, nós estamos vivendo uma época muito difícil para orientar os nossos filhos. O Everson diz aqui: gratidão por compartilhar a esperança em Cristo. Saiba que o maior abençoado é você, Clóvis, e todos que transbordam na vida de outros. Obrigado por motivar esse nosso. Amém, meu irmão. Amém. Somos servos de Deus e a gente não sabe para que Ele escolhe a gente, mas a gente vai fazendo a obra do jeito que dá. O negócio não ficar parado, né? O meu sonho é quando eu chegar lá no céu e encontrar com Jesus, Ele olhar para mim e falar assim: e aí, Clóvis, o que você fez? Você veio sozinho? Eu quero olhar para trás assim e falar assim: olha, falei de você para um monte de gente e um monte de gente escutou e está vindo aí atrás. Esse vai ser o prêmio, vai ser
a honra, vai ser a glória, né? Mas voltando ao que a gente estava falando aqui, né, de sermos pais, de sermos mães, de sermos maridos, esposas, nós estamos numa época difícil para lidar com as nossas juventudes, com a falta de propósito. E eu vou citar aqui um exemplo, se a Joyce me permite, né? A Joyce é a nossa filha do coração. É uma menina especial que Deus colocou na nossa vida. E ela é mentoreada pela minha esposa Marciana com relação a finanças, né? Minha esposa é coach financeira também, auxilia nessa área pessoal e está auxiliando a Joyce. E é gostoso quando a gente percebe que eles nos escutam. Eles precisam nos escutar, né? Eles precisam escutar alguém que fale com eles com amor, que ao mesmo tempo... Amém. A Adri está ouvindo lá, disse que foi bênção para ela, que amém. Toda honra e toda glória para Deus, nosso Senhor, né? E é gostoso quando a gente ouve assim, os jovens, né? Eles não sabem, só que eles querem, eles precisam escutar a gente, eles estão ansiosos, desejosos por escutar. Só que é assim, né? A gente já foi jovem, a gente sabe disso. Às vezes não, a maioria das vezes a gente escuta as pessoas de fora, mas não escuta a família. Não é verdade? Você pai, você mãe, você já falou diversas vezes alguma coisa para o seu filho, para sua filha, falou. Aí determinado dia ele chega em casa, eu estava ali, o fulano falou isso, mesma coisa que você falou, e eu achei engraçado, eu vou fazer, né? E a gente dá vontade de catar para o pescocinho assim e enforcar, né? Que você está falando e eles nunca escutam. Mas por quê? A juventude, ela tem... É da natureza do jovem ele bater de frente com os pais, né? Eles querem ser autônomos, eles querem seguir as suas vidas, seguir os seus destinos, e eles precisam se sentir afastados dos pais, né? Eles precisam se sentir que eles estão caminhando sozinhos. Então, você pai, você mãe, faça assim, o seu melhor amigo. Com certeza tem alguém que quando chega na sua casa, seu filho vai lá conversar com aquela pessoa, um amigo seu, ou um parente, um adulto. Né? As crianças, os jovens, eles se identificam com determinadas pessoas, né? E eu chamo essas pessoas de anjos de Deus que ele coloca aqui na terra para a gente. Então observe com quem seu filho ou sua filha se identifica. Adulto, uma pessoa do bem, né? Tá lá em casa, a pessoa chega, esse amigo seu, aí seu filho vai lá e fica de conversa, ou sua filha. Essa pessoa é a chave para você agir na vida do seu filho, na vida da sua filha. Chama esse seu amigo, esse seu parente, conversa. Fala assim, você já observou quando você chega em casa, o meu filho, a minha filha vai e fica conversando com você, ele gosta de você, ele já criou uma empatia, ele já tem um desejo por aquilo que a pessoa está falando. Aí fala para ela, fala assim, olha, eu estou com dificuldade nessa área, o meu filho está com dificuldade nessa área, a minha filha nessa área. Então aquela pessoa, a hora que o filho ou a filha vier, ele vai dar um jeito de encaixar ali uma palavra, encaixar algo que vai edificar ele, vai fazer ele crescer. São estratégias, né? A gente está no mundo do maligno, como diz, né? A Joyce, vocês são os meus mentores em relação a tudo. Por isso peço conselho sobre tudo. É uma bênção. Quem diria que o Clóvis é uma pessoa que Deus tirou lá do lixo algum tempo atrás, hoje está sendo exemplo, está servindo para ele, né, chegar nesses jovens. Então é Deus, esse nosso Jesus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. E se você não conhece ainda, se você não se dedicou a ele, a encontrar com Jesus, que eu acho errado, viu gente? A percepção minha, respeito quem pensa o contrário. Mas tem pessoas que falam assim, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, né? Primeiro, não existe um encontro verdadeiro ou um encontro falso. Se você encontrou Jesus, encontrou e pronto. Não é verdade? Eu tive um encontro falso. Se você fala que teve um encontro verdadeiro com Jesus, quer dizer que existe um encontro falso. E Jesus não se envolve com falsidade, não se envolve com nada errado. Quando você encontrar Jesus, vai ser o maior encontro da sua vida. E sim, você terá encontrado a pessoa que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua trajetória. E isso é maravilhoso. A minha irmã entrando aí, seja bem-vinda, minha irmãzinha.
Então, como eu estava falando para vocês agora, né, já que a gente entrou pela palavra, a gente foi parar nesse assunto de depressão, de filhos, de dificuldade, de baixa estima. Então eu te convido a conhecer mais esse Jesus, a conhecer mais a palavra de Deus. Às vezes você não tem o hábito de ler a Bíblia, né? Não desanime, não desanime. Continue com a sua leitura. Que eu estava falando, você não tem hábito para ler a Bíblia, assista lives, assista vídeos no YouTube. Tem pessoas extraordinárias pregando, levando a palavra de Deus. Às vezes não são pregadores, como eu não sou, mas a gente está aqui falando de Jesus, a gente está falando do que Ele fez na nossa vida. Se deixe chegar por essas pessoas, aí você vai nascendo. O Espírito que às vezes saiu de você, ou está pouquinho ali, o Espírito Santo de Deus, ele vai se enchendo de novo. E quanto mais você se enche do Espírito Santo de Deus, mais as coisas do mundo vão saindo fora, e melhor você vai se sentindo. E você vai conseguindo estudar a palavra. Deixa eu só ver a hora. Olha só, voou. Eita! Tem mais 10 minutinhos aqui para a gente conversar. Então, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais forte você vai ficando. E vai chegar uma hora que só assistir os vídeos vai ser pouco. Aí você vai chegar na palavra, você vai começar a ler a Bíblia. A gente tem que pensar assim: Deus, né, Jesus, Ele é justo, Ele é correto, Ele corrige sim, né, desde que você se coloque na posição de ser corrigido. Desde que você se coloque na posição de: meu Deus, eu sou teu, me entrego totalmente a ti. Faça o que for necessário para que eu possa te servir, Pai. Faça o que for necessário. A hora que você fala isso, você está dando autoridade para Deus agir na sua vida. Aí Jesus Cristo entra em cena. E quando Ele entra em cena, Ele vai arrumar a casa, né? Aonde a situação na sua vida que precisa ser tocada, que precisa ser arrumada, Ele vai mexer. E vai doer. Vou te falar, vai doer, certo? Só que aguente. Deixa Jesus trabalhar. Ele vai limpar, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai colocar os móveis no lugar, Ele vai varrer toda a sujeira para fora, Ele vai levantar o tapete que vai estar grudado no chão de tanta sujeira e vai varrer debaixo do tapete, vai lavar. Só que tudo isso vai doer, vai doer. Só que, como eu falei no início da live, quanto mais estiver doendo, quanto mais for a prova que você está passando, a partir do momento que você entregou a sua vida totalmente a Jesus, a partir desse momento, quanto mais estiver doendo, quanto maior a dificuldade, creia, maior vai ser a bênção dele na sua vida. Em nome de Jesus. Ele não faz nada pela metade. Ele vai trabalhar extraordinariamente na sua vida. Ele vai levantar o seu filho, Ele vai levantar o seu marido, vai levantar o seu esposo, Ele vai trazer a paz necessária para a sua família. Só que não desista. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai para Jesus, se encontra com Jesus e de repente ela está feliz, aí você encontra ela na rua, ela fala assim: não quero saber disso não. Não, é só conversa fiada, Deus não existe, ou então, não vou na igreja, não quero saber mais. Essa pessoa não aguentou o processo de limpeza. Como eu falei para você, Jesus vai trabalhar, vai agir. Só que a hora que Ele está tirando os móveis para fora, a hora que Ele está levantando o tapete, causa um incômodo ou causa uma dor. E muitas pessoas não aguentam isso. Aí elas pegam e falam assim: Jesus, tchau, deixa do jeito que tá bom. Então você vai colher os mesmos resultados de sempre que você colheu. Se é dor, você vai colher dor. Se é depressão, você vai colher depressão. Se é tristeza, se é briga na família, você vai colher isso. Por quê? Porque você não deixou Jesus trabalhar. Você não deixou Jesus terminar o trabalho dele. Então, glorifique a Deus cada dor, cada prova que você estiver passando na sua vida e deixa Ele trabalhar. Deixa Jesus trabalhar, porque Ele tudo pode, Ele é maravilhoso, não tem, eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu creio que já deu para perceber, porque um dia eu vou fazer uma live para contar tudo que Ele fez na minha vida, que nós vamos ficar acho que uns 5 dias falando, 24 horas, para falar das maravilhas que Ele fez e continua fazendo. Amém? Pessoal, aqui está falando que falta alguns minutinhos.
Cláudio, seja abençoado por essa palavra. É Deus que nos usa para alcançar a vida de vocês. Tenho certeza absoluta. Olha lá que o Everson diz. A maior prova de que a palavra de Deus é inspirada é uma vida transformada. Glória a Deus por ser esta luz. Sua história, a história da família Teles. Oh, aleluia. Está inspirando e vai. Deus sabe de tudo, né, Everson? O Everson conhece mais a fundo, que nós fizemos coaching, né? Eu fiz antes, depois eu fui anjo lá na sala dele, e ele pôde ver o segundo momento de transformação na minha vida, que o primeiro foi na primeira que eu fiz, e que Jesus me levou para aquela sala, começou a trabalhar em mim, e na segunda sala ali que eu fui, junto com o Everson, Jesus terminou o trabalho ali, que tinham as coisas para serem consertadas ainda, e foi extraordinário. E Deus tem, desde então, trabalhado nossas vidas. Opa! Vocês estão me assistindo aí? Aqui deu uma tremida, está online ainda, não consigo ver. Se alguém puder dar uma luzinha aí, eu agradeço. Aqui diz que ainda falta alguns minutinhos aí. Será que caiu aqui? Opa, não. Eu vi o Everson falar ok aqui. Tá jóia. Então, pessoal, eu agradeço de coração para vocês, viu? Faltam alguns segundos aqui, eu vou fazer uma oração para a gente finalizar. Só lembrando que hoje a gente já está aqui com o Renan, né? O Renan Manucci, e ele ontem à noite ele falou que estava com vários problemas na internet e não estava conseguindo resolver. Então, creio que por isso que ele não entrou, mas a gente vai tentar agendar uma outra hora para ele. Mas, né, eu costumo dizer assim, não por ele, porque é uma pessoa extraordinária também, espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Se aprove a Deus de que ele não estivesse presente hoje, de que eu viesse a ser um instrumento de Deus, é porque alguém precisava ouvir o que foi falado hoje. Então, toda a honra e toda a glória a Deus, nosso Pai. E agora vou fazer uma oração aqui antes que a gente finalize aqui. E eu peço para você, se você puder compartilhar essa live com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa palavra, compartilha ou convide alguém. Amanhã nós vamos estar aqui com a Alwane, uma terapeuta, uma amiga muito querida também, e vai engrandecer muito, assim como todos têm passado por aqui. Vai ser de grande valia para a minha vida, para a sua vida, né? Já deixo esse convite aqui amanhã para vocês, esse convite hoje, para que amanhã vocês estejam presentes aqui. Amém? Vamos orar então. Paizinho querido e amado, nesse momento nós te entregamos mais essa live, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo o que acontece e o que vai acontecer, Senhor. Nós não sabemos por que o Renan não pôde participar da live hoje. Nós sabemos de uma coisa, o Senhor conduz tudo. O Senhor conduz tudo. Que o Senhor possa dar paz, tranquilidade para o Renan, que ele fique bem. Para aquelas pessoas que estão assistindo a live nesse momento, Senhor, entre com a providência necessária na vida de cada um, Paizinho. Só o Senhor sabe o que aquele coração está precisando, o que aquela família está precisando. Eu te rogo, Pai, Jesus Cristo, entre na vida dessas pessoas, dirija a casa delas nesse momento, acolha seus filhos, acolha suas famílias, seus maridos, suas esposas, se faça presente na vida deles, Pai. Tranquilize aquela criança que precisa de uma oração, que precisa de paz, aquele adolescente que está meio perdido, Pai, que ele se encontre, Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado e honrado na vida daquela família que está passando dificuldade nesse momento, Pai. Se faça presente, Senhor, se faça presente. Abençoe todos que irão assistir ainda essa live, Pai. Que o Senhor possa tocar vidas através desse teu servo, Senhor. Toda a honra e toda a glória eternamente para Ti, Pai. Eternamente para Ti. É tudo que nós Te pedimos e já Te agradecemos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor pode e que o Senhor vai fazer. No seu tempo e do seu jeito. Que a Sua vontade sempre prevaleça acima da nossa, Pai. Amém. Pessoal, Deus vos abençoe. Amanhã às 6 horas nós estamos aqui e creio que vai ser bênção também, como foi a de hoje. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém? Falando aqui alguns segundinhos aqui e vai ser bênção. Amanhã às 6 horas nós estaremos aqui novamente.
Deus vos abençoe.